Fundos imobiliários são o conto do vigário. O Barsi disse essa frase há um tempo. Nós vamos debater os principais pontos que o fazem não gostar de fundos imobiliários. E como sempre, né, a análise aqui bem embasada, tá aí o mais neutro possível que eu conseguir, né? Então deixa seu like, se inscreve aí no canal, ativando o sino. E vamos então aos pontos, né? Um dos pontos aqui que chama atenção, né, o fato de eles falarem aí que fundos, né, você acaba não sendo dono de suas próprias escolhas, você delega as escolhas a um gestor. Bom, no caso de fundos aí de ações, eu até concordo, né? Quem vai escolher a ação é o gestor, você está delegando a responsabilidade a outro e por isso você paga uma taxa que corrói a renda, etc. e tal. Agora, em fundos imobiliários eu discordo, né? Porque os fundos imobiliários ele tem imóveis. E aí você pode escolher os fundos que têm os imóveis que têm o seu perfil de investimento. Pode ir para imóvel de logística, pode ir para imóvel do varejo, imóvel de escolas, imóvel de shoppings, né? A localização, você vê se são imóveis de mais qualidade, onde estão os imóveis. Então, você escolhe os imóveis, né? Então, eu acho que não faz tanto sentido nesse caso aqui. Eu vou comentar aqui 3 fundos imobiliários que eu invisto, começando como, por exemplo, o BTLG11. Ele tem aqui o percentual de receita de alocação de cada um dos imóveis, tem o valor patrimonial, o percentual também, tem aqui o revisional, as datas de contrato até onde vence, né, o mês de reajuste, tem a localização geográfica, tem a localização mais específica, o quão perto eles estão de São Paulo. Então, quer dizer, quanto mais perto do centro ali, né, mais procurado vai ser, então vai menor probabilidade de vacância, né? Nós temos aqui os imóveis, cada um, detalhe de cada um deles, né? Atípico, típico, como que é, se tem multiusuário. Nós temos também os clientes, aí outro aqui, o HGRU, eu gosto muito porque é da Credit Suisse, muito bem gerido. E temos aqui foco no imóvel de varejo, temos também localização, tem um pouco de educacional, tem tudo muito bem descrito também. Mal 11, de shoppings, mesma coisa, tudo muito bem descrito. A partir do momento que um desses fundos imobiliários ou outro que eu tenha começar a seguir uma linha que eu não gosto, eu simplesmente paro de investir nesse fundo imobiliário. A mesma coisa acontece com as ações. Eu tenho, por exemplo, a Transmissão Paulista, a ação que é o maior peso na minha carteira. Ela está fazendo tudo do jeito que eu quero. A partir do momento que ela começar a fazer algo diferente, aí eu posso sair da carteira, mas eu não tenho decisão aí sobre ela, do que ela, qual RAP, qual leilão ela vai participar, quanto que ela vai oferecer de valor. Será que ela vai participar dos leilões? Se ela quiser ficar 20 anos sem ganhar nenhum leilão, sem concorrer com nenhum leilão, não é algo que eu queira, mas eu não tenho controle sobre isso. Até então, o que eu posso fazer é o quê? Ver o que ela está fazendo. Quando ela passar a fazer o que eu não gosto, aí talvez seja a hora de eu vender a Transmissão Paulista, o que está longe de ser o momento de agora. Então, a mesma coisa com fundos imobiliários. A gente não tem controle dos imóveis que estão lá dentro, mas a gente escolhe um pacotinho e vai acompanhando o que os gestores estão fazendo. Então, eu não vejo tanto sentido nisso. No caso de fundos imobiliários aqui, essa questão do ser dono de suas próprias escolhas. Na verdade, a gente continua sendo sim, né? E agora nós vamos debater o segundo ponto, que é as taxas, que é o grande vilão aí da rentabilidade. Segundo o Barsi, a taxa de administração e performance corrói a rentabilidade no longo prazo. Eu concordo parcialmente, tá? Primeiro ponto aqui é que as ações também têm funcionários, têm gestores, tem tudo aí recebendo dinheiro, mas eu não levo para esse caminho. Eu acho que é diferente a situação aqui. As taxas dos fundos imobiliários é muito menos trabalho para fazer, para cobrar aquela taxa abusiva muitas vezes dessas, né? E outro ponto é o conflito de interesse que pode ter. Então, o que a gente faz para eliminar isso? A gente vê o valor de taxas um pouco mais barata e evitar o conflito de interesses, né? Então, o gestor acaba importando demais. Então, a gente começa vendo aqui a taxa do HGLG11, uma taxa de 0,6 ao ano, uma taxa aí saudável, né? Ele vai se beneficiar enquanto as cotas forem emitidas, o valor patrimonial crescendo. Na verdade, ele vai cobrar de mercado, mas vai refletir aqui. Então, é bom para ele subscrições atrás de subscrições. Isso é verdade. Porém, o que acontece? A gente tem que ver se ele está fazendo uma subscrição ok, que realmente está crescendo por bons motivos, né? Que não está aí pensando está pensando mais no cotista também, né? Não só no administrador. Então, a gente vê o valor patrimonial por ação, por cota, vai mostrar que ele está fazendo um bom trabalho, né? No longo tempo está crescendo o valor patrimonial por cota do HGLG11. Então, não tem o que reclamar. Ele está cobrando uma taxa modesta e está conseguindo crescimento patrimonial. Por isso que esse fundo imobiliário é um sucesso, tá? Ele é muito bem gerido. Não tenho o que reclamar dele cobrar aquela taxa. Enquanto eu estiver fazendo isso, eu não falo nada.
Eu nem tenho esse fundo, mas é muito interessante, né? Eu só estou esperando um preço melhor. Aí nós temos o BTLG11, tem uma taxa de administração de 0,9, já começa a beirar aí o limite, é o limite assim que eu gosto, é outro fundo que eu tenho, mas está fazendo um trabalho muito legal, né? Também está com imóveis de qualidade, está num preço mais interessante. Eu fico aguardando aí de repente no futuro eles reduzirem essa taxa para ficar tão bom quanto a HGLG11, mas é outro fundo aprovado. Nós temos uma 11, um fundo de shopping, uma taxa de 0,5, uma taxa muito legal, vale muito a pena também no meu entendimento, aprovadíssimo uma 11. Aí nós temos o HGR11 com uma taxa de 0,90, mesma história aí do BTLG11, um fundo muito, muito bem gerido, com uma taxa aí que está no limite aí que eu aceito. Tem fundos aqui com taxas maiores, tá? Bastante maiores, inclusive com performance, tá? Aí nós temos o HCTR11, né? Com taxa aqui de 0,21 sobre o valor patrimonial de administração, mais 0,99 sobre o valor de gestão, então já é 1,20 de taxas fixas anual, mais 10% do que passar o CDI. Então isso aqui já está totalmente desalinhado com a estratégia de investimento. Lembrando que FIIs de papel investem em renda fixa, então você está investindo em renda fixa, independente de quanto ele está rendendo, tá? Você está vendendo em renda fixa com 1,20% aí de taxa anualmente. Então, assim, será que não é melhor eu mesmo investir em debêntures aí da Taesa, da Transmissão Paulista? Dá para pegar umas ações legais de debêntures, por exemplo, debêntures incentivadas. Vai ter taxa um pouco menor? Vai, mas vai ser menos arriscado. Vocês sabem os que eles estão pondo aqui dentro tem um certo risco, né? Por mais que eles façam a gestão, é um pouco duvidoso e olha só quantas subscrições atrás de subscrições, né? Será que isso aqui é vantajoso para o cotista? É difícil, né? Eu não concordo muito não. Então, e aí nós vamos para o terceiro ponto, que é a baixa liquidez, né? Só que isso aqui, cara, pra gente é irrelevante. O Barça é bilionário, né? Ele movimentaria demais os FIIs, mesmo os mais aí pesadinhos, teria alguma dificuldade, mas ainda daria até para ele entrar nos dias de hoje. Porém, cara, é irrelevante para a gente isso aqui. A gente consegue tranquilamente comprar a maioria dos fundos imobiliários. A gente consegue ver aqui, por exemplo, a liquidez aqui do MXRF11 é muito tranquila, né? Muito. A gente pega do BTLG11, também é muito tranquila para a gente. Mesmo se é menor que o MXRF11, é tranquila. E até mesmo se você pegar alguns fundos mono, também dá para a gente comprar. Eu não vejo muito problema nisso aqui, tá? Essa liquidez aqui não é uma questão pertinente para nós pequenos investidores. A gente vai aqui para o quarto item, que é o fato de ser o setor imobiliário, um setor que o Barça e a turma não investe, né? Por ser um pouco mais arriscado. Aí eu preciso pôr o seguinte ponto, né? Primeiro que eu não acho o setor imobiliário tão ruim, ele é cíclico demais, realmente, isso é verdade, né? Só que os imóveis, quando bons, né? Se você fizer uma boa gestão, uma boa escolha de fundos com bom portfólio, vamos, por exemplo, BTLG1, você viu ali os imóveis próximos de São Paulo, quando que aquilo lá vai ficar vago? É difícil, né? Então, eles costumam ser ótimos aí para receitas com aluguel. É meio que perene isso aqui, né? E o risco maior está nas incorporadoras da bolsa, na verdade. E mesmo assim, eu ainda falo que você comprar no anticíclico, aqui no ciclo contrário, às vezes é bom, né? Agora as ações do incorporadoras estão caindo, às vezes pode até ser uma boa. Eu não invisto no caso, eu prefiro estou mais acostumado com ações de commodities, porque eu estou mais acostumado, eu já tenho aí um nível melhor aí de conhecimento para entrar, sair eventualmente. Mas quem se especializa em setor de incorporadoras aí de imobiliário vai se dar bem também na bolsa, vai se dar bem também nos fundos imobiliários, né? Mas os fundos imobiliários, a questão aqui é que, no meu entendimento, eles oscilam menos do que as incorporadoras aí da bolsa, né? Não é a mesma coisa. Aliás, dependendo da região, aí sempre vai estar alugado, né? É lógico que tem os setores que sofrem, a gente viu o shopping sofrendo, o que aconteceu na sequência? Se recuperaram, estão se recuperando praticamente tudo, porque shoppings o brasileiro gosta, né? A gente vê a logística, dificilmente isso aqui vai dar para trás, porque é necessário entregas próximas, né? Rápidas, então, por isso que imóveis perto do centro de São Paulo, por exemplo, é uma boa. Enfim, então, esse aqui do setor imobiliário sim, um pouquinho oscila, né? Mas eu não vejo tanto problema também, tá? E aí nós vamos para o último item, que é o da rentabilidade. Ele é polêmico, tá? E agora a gente vai para a última questão, né? Que eu já até cheguei a comentar, né? Que a rentabilidade dos fundos imobiliários, ela é ruim no longo prazo. Um dos motivos é a taxa, né? Mas ela acaba
ficando muito aquém do esperado. E eu discordo, tá? Inclusive, elas ganham aí da inflação e do CDI, são suficientemente boas para a gente tentar comparar com as ações, tá? Elas não são também, não concordo com a narrativa aí do outro lado que fala que fundos imobiliários rendem mais que as ações. Isso também não é verdade. A gente tem que analisar mais a fundo no próximo vídeo, onde eu vou analisar detalhe por detalhe para mostrar que não é verdade também, tá? Mas essa que falar de FII não presta também não é uma verdade, tá? Eu vou mostrar agora a rentabilidade aqui nos Status Invest, por exemplo. Já vi aí um inscrito me perguntando isso e eu respondi até no vídeo rapidamente que não era verdade, que o Status Invest está errado. Você pega aqui 5 anos do Status Invest no MXRF11, ele vai dizer que não rendeu nada, que ficou aqui 1% negativo, sei lá, 1% negativo. E não é verdade. Por quê? Aqui não está contando os dividendos, tá? Aqui não está contando os dividendos. Então, aqui é só a cotação. Você investe no fundo de papel, você investe pelos dividendos. Então, assim, não vale nada você analisar isso aqui, já que não está incluso o dividendo. Repito, não está incluso o dividendo. A gente vê aqui o HGLG11, e aí sim, né, você vai ver um certo aumento aqui, né, de 26% nos últimos anos. Por quê? Mesmo com essa queda aqui recente, né? Porque o HGLG11 ele é um fundo imobiliário de tijolo e fundos de tijolo tendem a valorizar porque os imóveis se valorizam ao longo do tempo. Então ele teve essa valorização, mas não está contabilizando os dividendos. Se tivesse contabilizando os dividendos, a valorização estaria maior. Então não use o Status Invest para analisar o retorno dos fundos imobiliários, porque ele não está correto. Essa é a grande verdade. E comparando o IFIX com o IBOV, na verdade, eu não acho justa essa comparação, porque o IFIX ele é muito recente. O próprio Baroni falou que os fundos imobiliários eles não são o mesmo do que eram antes. Então, se eles não são o mesmo que eram antes, a gente tem que comparar no passado recente. Eles não são o mesmo produto, né? Não são o mesmo produtos que foram antes. Inclusive, desde a existência do IFIX, no comecinho lá do IFIX, o IBOV estava sofrendo, então ele apanhou aqui, né, mais do que o normal. Então a gente tem que pegar um período mais recente. Mas mesmo pegando o período histórico todo, existe um empate técnico, né? Todos estão aqui na casa do 80% de valorização. Depende do dia que você for ver aqui, amanhã, segunda-feira, terça, já vai mudar tudo. Então muda tudo aqui, tá? Então tá muito próximo. É um empate técnico no momento, não existe essa de fixo ou ganha do Ibovespa. Então não existe. Só que o que existe se você pegar um passado mais recente, né? 5 anos, você vai ver o IBOV ganhando do IFIX, 70% do IBOV contra 36,22% do IFIX. Isso significa o quê? Que as ações elas têm um potencial mais explosivo e elas acabam ganhando realmente, geralmente, né? Mesmo sofrendo aqui com a pandemia e tudo mais. 2, o IBOV, quer queira, quer não, eles não estão no pior momento, né? Eles também podem cair mais. E a gente vê, inclusive, que o IFIX ele está subindo, ele tem menos quedas, né? Ele é mais resistente. E 3, esse monte de subscrição, essa monte de transformação dos fundos imobiliários, além da Selic, tem atrapalhado um pouquinho eles aqui. Não é só a Selic, né? A gente vê que os fundos imobiliários, alguns deles não estão fazendo uma boa gestão. E a gente volta para aquela questão da gestão. Mas você escolhendo bons fundos imobiliários, dá para ter uma boa valorização a longo prazo. Aí esse vai ser um tema do próximo vídeo, onde eu vou falar de dividendos, vou comparar aí com outras ações, tal, quanto que elas valorizam, qual foi melhor performance, quanto que eles ganharam aí da inflação. É importante tomar conta da inflação também, e aí vai fazer bastante sentido aí essa comparação, tá? Mas de princípio a gente detalha aqui que não, as duas narrativas são erradas. Eu não acho que dizer que o IFIX ganha, que os FIIs ganham das ações justo. Também não acho dizer que a rentabilidade dos FIIs são aí ruins. Na verdade, são muito próximas, né? E o futuro a Deus pertence. De repente, no próximo futuro, o IFIX acaba ganhando. Eu só acho injusto comparar aquele começo, como o próprio Baroni falou. Aquele começo não é mais igual agora, já é outra coisa. E mesmo assim, seria um empate técnico e não uma vantagem aí dos fundos imobiliários, tá? Então, deixa seu like, se inscreve aí no canal. Ativa o sino para não perder o próximo vídeo, que nós vamos comparar rentabilidades contra a inflação de ações e de fundos imobiliários. Um abraço.